Olá, Olá, a paz de Deus a todos. Estamos começando mais um Bíblia com as crianças. E hoje nós vamos falar de uma história bíblica do Velho Testamento, do livro de Jonas. Uma passagem muito bonita, que se deprove aí por uma situação que estava passando a cidade de Ninive, o povo em desobediência, e Deus enviou Jonas para poder pregar a queda de Ninive se eles continuassem com os atos pecaminosos. Então vamos lá. Dá início à introdução, Valéria, e conta do início o que aconteceu. Eu vou acompanhando aqui a saída após que o Senhor ordenou a Jonas para ir até Ninive e clamar contra ela. Vamos iniciar lá. Jonas, ele era filho de quem? Jonas era filho de Amitai, Filho de Amitai. E Jonas era um hebreu e profeta. Então vai lá, Valéria, pode continuar. Jonas foi mandado para Nínive por Deus, né? Aí ele não quis ir e foi para Tarsis. Fugiu para Tarsis, rejeitou o desígnio de Deus e fugiu para Tarsis, né? E nessa fuga ele passou por onde? Onde que ele passou? Ele passou em Jope, onde ele encontrou o barco. Isso, ele passou em Jope e pegou uma embarcação, né? Com os marinheiros que ele achava que chegaria em Tarsis. Pode dar continuidade que já começa o Valério. Vai, e aí o que aconteceu? Daí veio uma grande tempestade e o barco começou a sendo destruído. E daí os marinheiros estavam muito apavorados. E eles jogaram todos os recursos dele para fora para deixar o barco mais leve. Toda a bagagem que os marinheiros estavam levando no barco, devido àquela tempestade, eles queriam deixar o barco mais leve e começaram a jogar as bagagens deles. Continua. E Jonas foi e dormiu, num sono bem profundo. E depois veio o capitão e mandou ele acordar. E daí, se eu não me engano, eles decidiram fazer eles não sabiam o que estava acontecendo e cada um orou pelo seu Deus. Orou para aquilo ter passado. E daí, eles começaram a fazer o jogo da sorte. Eles perceberam, os marinheiros, por serem marinheiros, eles estão acostumados a pegar tempestade no alto mar. Só que eles perceberam que aquela tempestade não era comum, era algo diferente que vinha dos céus, algo por um Deus, e começou cada um a clamar ao seu Deus. E depois que eles clamaram e parece que a tempestade só aumentava, eles foram lançar sorte entre eles para saber quem que estava ocasionando tudo aquilo. E não foi a sorte que ele lançou, mas Deus conduziu essa sorte a Jonas para mostrar a eles quem que estava em desobediência dentro daquele barco. Pode continuar, Valéria. E daí perguntaram para Jonas Glória a Deus. que cidade, Então, pode dar glória a Deus lá, que cidade ele morava e o que Ali, ele lá na era. televisão, dá glória a Deus. E o que ele era. E daí, quando perguntaram o que ele era, ele falou que ele era Hebreu. hebreu. Perguntaram quem ele era, da onde ele vinha e qual Deus ele servia. Ele falou que ele era hebreu, né? E falou que era um profeta que servia ao Deus que fez os céus, o mar e a terra seca. Naquele mesmo momento, eles descobriram que toda aquela fúria da tempestade era por causa dele, que estava em desobediência diante de Deus. E eles olharam para Jonas e questionaram. Falou, e agora, como que nós vamos cessar essa tempestade? Jonas falou, lança-te a mim deste barco ao mar, e essa tempestade vai cessar. E os marinheiros não eram pessoas más. Eles tinham um coração bom, porque eles tentaram até o último procurar uma ilha ou algum lugar para não ter que lançar Jonas no mar. Só que não adiantou. A tempestade só continuava. Eles olharam para o céu, clamaram a Deus de Jonas e falaram, não coloque sobre nós o sangue do inocente,
pediram perdão e lançaram Jonas no mar. O que aconteceu quando lançou ele no mar, Valéria? Apareceu um peixe. Antes do peixe, o que aconteceu? Valéria. A tempestade, o mar se acalmou totalmente. Na hora que Jonas foi lançado no mar, a tempestade cessou. E houve grande temor e tremor no coração daqueles marinheiros que olhou e disse, realmente, o Deus de Jonas tudo pode. Né? Na hora eles estremeceram diante do poder daquele Deus que foi ele se lançar na água e a tempestade passou. Naquele mesmo momento, Deus enviou um grande peixe que veio e tragou a Jonas. Né? E Valéria, quando Jonas desceu ao ventre da baleia, o que ele fez? Ele orou. Jonas começou a orar. Valéria, quantos dias Jonas teve no ventre da baleia? 3 dias e 3 noites. Por 3 dias e 3 noites ele teve lá dentro. E uma das frases no ventre da baleia, ele falou assim, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. No ventre do grande peixe, Jonas, ele clamou a misericórdia de Deus, orou o tempo que estava lá. Quando ele terminou a oração, que Deus aceitou a oração dele, o peixe fez o quê? Cuspiu ele. Cuspiu ele em terra seca. E quando ele caiu em terra seca, veio novamente o quê? Nínives. Não, veio novamente o quê, Valéria? A ele, o que veio a ele novamente quando ele caiu em terra seca? O que veio lá no começo? A palavra de Deus. Deus novamente falou com Jonas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Ele desviou, mas acabou tendo que fazer o que Deus colocou no coração dele. Continua, Valéria. Aí, depois disso, ele foi até Nínive e falou para o rei de lá que daqui a 40 dias Nínive seria destruída. Então o rei, ele falou para todo o povo que animais, pessoas não bebessem água nem comessem pão. O rei deu ouvidos à pregação de Jonas, que em 40 dias seria destruída aquela cidade. E o primeiro que fez foi o rei tirar as suas vestes reais, se vestir de saco e jogar cinza sobre o seu corpo. E decretou sobre toda a cidade que nem homens, nem animais comesse pão e nem bebesse água, para ver se Deus voltasse atrás e usasse de misericórdia para com eles. E continua, Valéria. Aí depois disso, Deus perdoou o povo de Nínive e Jonas ficou... Levanta aqui para ele te ver. Pode continuar, Valéria, falando. Jonas ficou Isso, olha lá, bravo olha lá pra televisão. Cadê e o celular? pediu que ele morresse. O povo fez esse processo de arrependimento e Deus aceitou o clamor daquela terra e não fez mal. Jonas ficou totalmente magoado porque o que ele pregou acabou não acontecendo pelo arrependimento. E o ego de Jonas falou um pouco mais alto. E ele acabou ficando irritado por isso. E entrou uma angústia tão grande por não ter acontecido aquilo que ele queria, que ele acabou pedindo a morte. Queria morrer. E o que aconteceu depois disso, Valéria? Aí depois disso, ele... Cadê a Valéria? Fora Você falou que ia ficar falando fora de dele, eu não Nínive, fiquei ele não dá pra ver montou uma você. barraca. Perto daquela barraca, Deus fez crescer uma abagoreira, onde fez sombra, porque lá fazia muito calor, e Jonas aproveitou daquela sombra. Jonas estava tão desgostoso que queria a morte, e ficou de longe ao oriente, olhando para Nínive para ver o que ia acontecer. E o Senhor foi lá e fez crescer uma boboreira, plantou uma boboreira, que o sol era muito grande, e trouxe uma sombra, um frescor, e Jonas ficou contente com aquilo. Só que no outro dia, o que aconteceu, Valério? Um bicho foi e picou a boboreira e ela murchou. Ela murchou
e daí abriu um enorme no céu, no sol, e o sol refletiu na cabeça do Jonas e ele fez um machucado que fez ele desmaiar. O sol era tão forte que quando secou a boboreira, o Senhor mandou um vento. E esse vento levou todas as nuvens. O sol ficou diretamente na cabeça dele, veio a ferir e ele desmaiou. Acordou querendo a morte. E Deus olhou para ele e falou assim: Jonas, você nem trabalhou nem plantou e ficou pedindo a morte, porque uma boboreira que ontem nasceu e hoje morreu, e você teve tanto apreço por ter perdido essa boboreira. Imagina eu, na cidade de Nínive, com aproximadamente 120 mil, entre homens, mulheres e crianças, e animais. Por que eu não ficaria triste se no arrependimento deste povo, que não sabe discernir a sua mão direita da sua esquerda, eu não desse ouvidos ao clamor de arrependimento e os livrasse? Nessa parábola dessa boboreira, pelo que Deus fez, Deus mostrou para ele quanto o ser humano, por mais erro que cometa, o Senhor sempre está esperando o arrependimento para usar de misericórdia. Agora, cadê o aleluia? Aleluia. Agora, Valéria, dá um resumo rápido desse contexto, o que você tirou de aprendizado sobre tudo isso. Se você precisar e tiver em um momento difícil, você deve orar e pedir ajuda de Deus. O momento difícil, né? Seja ele de fraqueza, como Nínive, ou seja ele de desobediência, né? Como de Jonas. Clamou no ventre da baleia e Deus guardou ele. Nínive clamou por misericórdia e Deus usou de misericórdia. Então não importa a circunstância, a oração e o arrependimento sempre vai ser o melhor caminho, né? E Valérios, um resumo disso aí para você. Você nunca pode fugir da palavra do Senhor, porque se você tentar fugir, você não vai ter como. Você vai e vai voltar e vai fazer a coisa que o Senhor mandar. Isso, que não adianta, seja qualquer um, fugir dos desígnios e da vontade de Deus. Se o Senhor mandar nós para o norte e nós for para o sul, Ele vai dar um jeito de nos encontrar e fazer nós retornar ao lugar que Ele quer. Não adianta querer desviar os caminhos e mudar quando Deus tem um plano sobre as nossas vidas. Se Deus falou para nós, vá, vamos. Se Deus falar para nós, fica, fiquemos. Isso mostra para nós como exemplo de toda essa palavra, né? A humilhação de Jonas no ventre daquele grande peixe. O Senhor guardou ele por 3 dias e 3 noites, né? Mostrou a empatia dos marinheiros por não querer jogar Jonas, mesmo sendo um desconhecido, porque tiveram amor com o próximo. E mesmo assim, Deus mostrou para eles, no momento que jogaram na água, que o Senhor poupou eles e não imputou a eles esse mal. Porque o Senhor precisava mostrar o seu poder tanto para Jonas, como para aqueles marinheiros que saíram dali. Porque até no começo, cada um buscava o seu Deus. A partir daquele momento, eles conheceram o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que fez os céus e também a terra. Então, de tudo isso, nós tiramos para nós, na nossa vida, que não importa os nossos erros e as nossas fraquezas e aonde tivemos. Se nós se arrepender, misericordioso é Deus para poupar e ter piedade de cada um de nós, né? E Jonas, com tudo isso, o Senhor foi lá e mostrou para ele que Deus é aquele que exalta e também humilha, né? E que quando o Senhor nos ordena algo, não adianta nós queremos mudar os planos de Deus. Glória a Deus, Valerie? Sim. Era um peixe muito grande que engoliu Jonas. E ele abriu a bocona e engoliu. Engoliu na barriga. Ficou na barriga do grande peixe, né, filha? E aí, ele saiu de lá? Conseguiu sair, Deus tirou ele de lá, né? Não. Ele saiu. O peixe jogou ele na terra seca. E esse peixe, ele é o quê? Uma baleia? Muitos questionam porque no livro de Jonas não está falando. Fala só de um grande peixe. Mas lá na frente, o próprio Jesus, colocando uma parábola e comentando sobre Jonas,
ele fala que era uma baleia. Então, não está errado o grande peixe, não está errado a baleia. O importante é a figurativa desta palavra, mostrando que Deus, quando quer, ele usa do mar, do ar, da terra, mas a vontade de Deus tem que prevalecer. Tem como fugir da vontade de Deus? Não. Então, é melhor, né? Se nós já conhecemos os exemplos, quando Deus nos ordenar algo, vamos estar prontos para executar. Filha, dá um aleluia para nós terminar e tchau. Vai lá, cadê o aleluia? Eu não vi. Aleluia. Você ainda dá aleluia igual Davi? É? Então, Deus abençoe a todos, né? E que cada coração caia uma sementinha dessa da palavra. O importante aqui não é falar correto a gramática, não é decorar. O importante é que as crianças, e cada um de nós, em todo versículo e palavra, tiramos algo de proveito para a nossa vida. Hoje entendemos que não dá para se desviar dos planos de Deus. E não importa a nossa situação, vamos orar e buscar de Deus a misericórdia, porque Ele sempre estará pronto a nos ouvir. Deus não rejeita oração. Oração é alimento ao céu. Então você alimenta o céu. Ore e Deus ouvirá a voz do teu clamor. Deus abençoe. Tchau.